Vamos lá, pessoal. Então, a gente vai falar aí então um pouquinho do ecossistema mobile, né? Onde estamos 13 anos depois, já tem 13 anos aí que o primeiro iPhone foi lançado, né? Mas antes é bom me apresentar. Então, eu sou o Felipe Arimateia, eu sou mobile expert aqui na CIT, mas as pessoas me conhecem mais como Ari, né? Então, eu trabalho aí com mobile mais ou menos desde 2010, então aí são quase 11 anos aí já trabalhando na área. E a gente vai conhecer, né, um pouquinho da história no mobile aqui, e em seguida a gente fala um pouquinho como que se deu o desenvolvimento, a evolução da- de como se cria apps, né? Então, falando um pouquinho de história, o primeiro iPhone ele foi apresentado por Steve Jobs aí em 2007, né, 9 de janeiro de 2007, e ele chegou às lojas, né, em 29 de junho de 2007. Na sua apresentação, Steve Jobs descreveu o iPhone como um iPod widescreen, né, widescreen com controles sensíveis ao toque, um celular revolucionário e um comunicador de internet inovador. Né? É legal pegar essa descrição dele, porque se você olhar lá atrás, né, a gente já tinha dispositivos mobiles, né? Você tinha aquele Motorola, não lembro mais o nome, era gigantesco. Você tinha os celulares menores da Nokia com Symbian, né? Você tinha BlackBerry ali com teclado, então você já tinha ali ideias, né? Tinha um Nokia N95 que tinha um browser, você conseguia navegar, tirar foto. Então você já tinha outros aparelhos antes disso, né? Mas o iPhone foi o que impulsionou esse mercado de smartphones e de apps. Então ele veio ali apenas com um botão físico e você fazia tudo na tela, né? Digitava na tela, tocava nos ícones para poder abrir a aplicação. Você não dependia de um teclado como era nos dispositivos antes do iPhone, né? Lembrando, a gente tinha o Palm também, né? Tava até esquecendo, a gente tinha o Palm que tinha uma canetinha, não era bem um smartphone, mas ali você já tinha uma ideia de um dispositivo inteligente que você podia carregar com você. Depois a gente teve aí o Android, né? O sistema operacional Android ele já vinha sendo criado há muito tempo, né? Mas ele foi lançado, o primeiro device realmente com Android foi em outubro aí de 2008, né? Que era o HTC Dream, que você levantava a tela, tinha o tecladinho ali de baixo, né? Mas ele também era touchscreen, você conseguia digitar, executar as ações tocando na tela também. Uma curiosidade legal aí é que o Android ele inicialmente foi pensado para ser um sistema operacional que, né, estavam no auge naquela época. Só que os fundadores perceberam que os sistemas operacionais que tinham na época, que eram os mais famosos, que era o Windows Mobile e o Symbian, eles né, não tinha tantas funcionalidades assim, e eles também não estavam evoluindo, e aí eles decidiram desistir dessa ideia das câmeras digitais e focar em smartphones, né? Então isso é legal, essa história, porque isso mostra de como tudo começou, né? E aí a gente teve aí os SDKs, né, que é o kit de desenvolvimento, né, para que você pudesse desenvolver os aplicativos. Sem esse kit de desenvolvimento, talvez a gente não teria esse boom que a gente tem hoje das aplicações mobile, né? Então, inicialmente, o Steve Jobs não tinha a intenção de liberar o desenvolvimento de aplicações nativas para terceiros, né? A ideia era você desenvolver sua aplicação web e ali ela rodar dentro do Safari, né? Então, até hoje no iPhone você consegue ali colocar o ícone de uma aplicação ali na sua tela inicial ali do seu iPhone, né? E essa é a ideia inicial, mas aí os desenvolvedores não ficaram, né, satisfeitos,
reclamaram com a Apple, então até que ela liberou o primeiro SDK aí para você, né, o primeiro kit de desenvolvimento em 2008, ali em março de 2008, juntamente com o iPhone OS 1, né. Já em julho de 2008 foi apresentado o iPhone OS 2 e com ele veio essa novidade da App Store, né, que aí permitia que o usuário pudesse instalar esses aplicativos de terceiro. Então aí começa essa corrida para se desenvolver aplicações para iPhone e para Android, consequentemente, né. Então, o SDK e o preview do SDK do Android foi lançado em novembro de 2007. Teve até uma polêmica aí envolvendo esse lançamento, porque se descobriu que o Google estava lançando um SDK diferente para parceiros, né, parceiros exclusivos na época, e aí, por um deslize ali de um desenvolvedor, acabou liberando esse SDK privado aí, num fórum e tal, e aí houve até aí a galera reclamando desse comportamento do Google, né? Mas inicialmente isso tudo foi resolvido e realmente a primeira versão do SDK foi lançada aí em setembro de 2008. E em outubro aí de 2008 a gente teve ali o Android Market, né? Que hoje é a Google Play, né? Mudou o nome, mas foi quando saiu a primeira loja, né, dos aplicativos, e aí você poderia instalar também os aplicativos de terceiro ali no seu celular com Android, né. Nessa época eu cheguei a ter um Motorola Milestone, não sei quem lembra aí, também era bem parecido ali com o HTC Dream, você levantava a telinha dele era um pouquinho maior, você levantava a tela e tinha o tecladinho ali também para você digitar. E é interessante, no caso do iOS, a gente trabalhava com Xcode, né? E você escrevia as suas aplicações em Objective-C, bem diferente do que é hoje. E no caso do Android também, a gente usava ali o Eclipse como IDE, e a gente usava a linguagem Java, que também ainda hoje já é outra linguagem, né? Já é bem diferente. Então, essa é um pouco da história do início do desenvolvimento, né? Das aplicações. E as lojas, né? É interessante eu falar um pouquinho das lojas, porque a gente precisa entender que elas são um ganha-pão das empresas, né? E é um mercado gigantesco que elas não vão abrir mão tão facilmente assim, é, desse recurso financeiro que eles têm aí. Então, fechando aqui em novembro de 2020, a Apple tinha 4,3 milhões de apps e games na sua loja. Então, isso é muito aplicativo, é muito game que tem ali, né? E as três categorias aí mais populares são games, negócios e educação, né? Acredito que educação subiu muito aí no último ano devido à pandemia, então se houve mais lançamentos de aplicativo para a área de educação. E negócios também, porque os negócios precisaram se transformar precisam ser digitais, né? Hoje, praticamente, você não sai da sua casa para pedir, para comprar comida, né? Ela chega até você. Então, houve esse boom aí dessas duas categorias. Já hoje tem na loja 92,30% dos aplicativos são gratuitos, né? Só lembrando que dentro desses gratuitos aí tem aqueles que vendem conteúdos, né? Dentro da loja. Então, basicamente, todo o conteúdo digital que vai ser consumido dentro do app ou dentro da loja, ele precisa é, passar aí pelo sistema de pagamento da Apple, né? Então você lança seu aplicativo gratuito com alguns recursos, e aí se o usuário gostou dele e quer recursos mais avançados ou features diferentes do gratuito, ele acaba pagando para você uma mensalidade ou um desbloqueio, né? Muita gente faz aquele app ali para remover as propagandas, né, que contém. E isso é uma briga eterna, né? As outras pessoas sabem aí da briga eterna da Epic Games, por exemplo, com a Apple, né? Porque a Apple come ali 30% dos recursos. Então, quando você vai lá no Fortnite e compra uma skin, você deveria pagar ali, né, vamos supor, custa $10 uma skin, por cento desses $10 ali para a Apple, e
e as empresas, tanto a Spotify também, consideram isso um preço abusivo, né? Só lembrando que se você está vendendo, por exemplo, roupa, sapato, algo que vão ser consumidos fora ali do contexto digital, você não precisa usar os meios de pagamento aí da Apple, né? Nem do Google. E falando de Google Play, que é o marketing, né? Em novembro aí de 2020 também a Google Play tinha 2,9 milhões de apps e games, né? Basicamente, o Google ele já teve mais apps, tá? Do que 2,9 milhões, mas o Google fez uma limpa, né? Tirou apps ali que na realidade não seguiu as normas, né, da Google Play, então houve uma queda considerável, assim, o Google já chegou a ter 3,5 milhões de apps da loja aí. As três categorias mais populares aí são games, educação e negócios. Esse game, você pode perceber que aqui no Google, no caso, educação vem antes de negócios, né? Então, muita gente usa aí, tem um tablet Android que o custo-benefício é melhor, principalmente em países, né, de segundo mundo que estão se desenvolvendo como o Brasil, você acaba não gastando dinheiro com um notebook, que é às vezes o triplo, o dobro do preço de um tablet, e aí você acaba comprando um tablet aí. E aí 96,21% dos aplicativos são gratuitos, né, na Google Play, e faz todo sentido essa porcentagem aqui, exatamente pelo o market share que o Google ocupa aí dentro dos países aí desenvolvidos ou que estão em desenvolvimento, né? É bem interessante a gente estudar esses valores aqui. E o desenvolvimento, né, que é o que importa, que a gente quer saber, né, que tem acontecido durante esses 13 anos aí, que mudou, evoluiu a forma de desenvolver ou não aplicativos para celulares? Sim, evoluiu, né? Então, antes da gente partir para o que tem, eu escutei uma vez no podcast o Neto Marim, ele é um Google Advocation aí, aqui no Brasil, e aí ele falando, né, ele separa ali a categorias de apps nativos e não nativos, né, então eu gostei dessa ideia dele, e eu trouxe para cá para ficar a diferença aí, para a gente ficar mais fácil entender a diferença, né. Então, os apps nativos são desenvolvidos nas linguagens nativas do sistema operacional, né? No caso, quando você desenvolve ele para iOS, você usa Objective-C, o Swift, no Android, Java ou Kotlin, né? E os não nativos são desenvolvidos com linguagens que não são nativas do sistema operacional. Quando você usa React Native, você usa JavaScript, você usa C Sharp, Dart e outras linguagens aí. Então, a gente tem o desenvolvimento de aplicações, elas podem ser baseadas aí na web, por exemplo. Então, existem ferramentas aí que você pode desenvolver utilizando HTML, CSS e JavaScript puramente, né? As ferramentas aí mais conhecidas são o Apache, que é o Apache Cordova, o PhoneGap e o Ionic, né? O PhoneGap, na realidade, ele tem mudado um pouco o seu foco, então, basicamente, hoje todo mundo migrou para o Cordova e o PhoneGap ficou mais para uma solução de PWA, né? Então, também você pode desenvolver essa aplicação, ela meramente sendo web, ser um PWA, o usuário vai no Safari, nessas aplicações, e ela pode instalar o ícone, né? No caso da Google Play, do Android, você pode colocar o seu PWA na loja, né? Então você vai subir o seu PWA ali na loja como se você estivesse subindo uma aplicação Android mesmo. E essas aplicações, basicamente, ela vai ser um PWA que você vai acessar pelo Chrome, você pode colocar o ícone ali na área de trabalho, né? E ela consegue acessar recursos aí, como câmera, geolocalização, por exemplo, ter recursos offline, né? As aplicações PWA. Eu acredito que o PWA não evoluiu tanto por causa da Apple, né? O Safari ele não implementa todos os recursos que é a ideia de que tem no PWA.
apesar que nas últimas versões aí do iOS ela tem adotado alguns recursos, mas eu acredito que a Apple sabota muito, que é o que eu falei no início, né? A loja traz muita grana para essas empresas e eles não querem acabar aí com essa vaca leiteira. É, e no caso do Baseados na Web, você tem a outra solução que você escreve ali toda a sua aplicação HTML, CSS, encapsula isso no executável, num APK ou no IPA, e coloca na loja essa aplicação, mas basicamente ela está rodando ali dentro da WebView, né? É, então é um browser que está rodando ali debaixo dos panos e esse browser consegue comunicar com alguns recursos nativos também, como câmera, GPS. Então você acaba conversando ali o JavaScript através do browser com alguns recursos nativos ali do sistema operacional. Em seguida, a gente tem as novas ferramentas que foram surgindo aí, né? Que, por exemplo, é o React Native, que permite você escrever suas aplicações utilizando React e JavaScript. Então, se você tem uma equipe muito grande que já desenvolve toda a sua aplicação web ali em React, JavaScript, talvez essa aqui seja uma solução que atende, né? O interessante é que todos os componentes React ali são renderizados para UI nativas, né? Então, quando você coloca um text ali no React Native, aquilo ali vai ser renderizado para um text view, por exemplo, no Android, ou para um UI label ali no iOS. Só que aí a gente tem o pequeno problema aí do React Native, que é exatamente a bridge, né? Então, seu código JavaScript, você precisa com que ele se comunique com o recurso nativo. Então, é criado uma ponte em que o JavaScript manda comandos para o nativo, né? E aí tem esse cara que fica fazendo o intermédio. Isso acaba gerando ali talvez uma lentidão, dependendo da aplicação que você for fazer. Mas é uma ferramenta interessante aí e que veio trazer, por exemplo, você escrever sua aplicação, sua, né, interface de forma declarativa, por exemplo. Em seguida, a gente tem um Flutter que, né, vem ganhando bastante espaço aí, principalmente por ser uma ferramenta que o Google está investindo internamente e algumas das suas aplicações são inscritas em Flutter. Então, ele permite tanto você escrever aplicações mobile, desktop e web utilizando Dart, né? Mas por que o Google fez uma linguagem nova? Cara, isso aí o Google, acho que eu acredito que ela não quer sofrer novamente o que ela sofreu ali de processos, né, judiciais com a Oracle ali, com o Java, e também você acaba o Dart é uma linguagem que você não precisa, né, ter uma ponte para conversar com os recursos nativos do sistema, né? Ele é a linguagem que consegue conversar diretamente com os recursos nativos e você não precisa de ter essa bridge. E aí o que a galera vem migrando, talvez do React Native para Flutter ou outras indo para o Dart, indo para o Flutter é exatamente isso, né? É o ganho de performance e produtividade que você ganha ali. Então, tanto o React Native, você escreve você tem um único code base, escreve para as duas aplicações ali, para as duas plataformas, né? E o Flutter aí vem ganhando grandes mercados, e aí o Brasil tem uma das maiores comunidades aí de Flutter do mundo, né? Depois aqui eu trouxe o Kotlin multiplataforma mobile, né? Que é esse cara aqui é o que eu mais acredito, né? Esse tipo de solução é que eu mais acredito hoje, que pode ganhar mais atratividade aí dos devs e das empresas, né? Que é você escrever a sua regra de negócio uma única vez, né? Então ele permite você escrever tudo em Kotlin ali, sua regra de negócio para Android e iOS. E o que é realmente nativo, o que você precisa usar de nativo, você vai escrever em nativo. Então, se você precisar acessar APIs específicas do seu sistema operacional ali, você faz esse código ali em nativo mesmo, em Swift, em Objective-C, Java ou Kotlin mesmo, né? Ou a sua própria UI, né? Toda a sua parte de visão, que é onde realmente o usuário está interagindo, você faz nativo. E por que eu acredito muito nessa solução aqui? É porque você precisa dar experiências diferentes, né? Imagina um app, por exemplo, como
TikTok, Instagram que usa a câmera, né? Seria interessante você entregar experiências realmente nativas do iOS e do Android para cada usuário de plataforma, né? Não entregar uma solução igual, né? Às vezes o recurso da câmera ali, a interface da câmera no Android é diferente da iOS e tem soluções diferentes, né? Muitos Androids teve aí, hoje quase não está tendo mais, mas teve o botão físico. Então, se você usar a UI nativa ali para você poder usufruir desse botão físico, né, pode ser interessante. Então você acaba escrevendo mais a UI ali na forma nativa e lógico, e você não vai estar preso no framework na hora de desenvolver a sua interface, por exemplo, né? E aí, por que eu deixei para falar do iOS e do Android aqui mais no final, né? Assim, da parte de desenvolvimento. Desde quando se começou a fazer app, todo mundo fala que fazer app nativo vai morrer, que essas plataformas são custosas, né? Realmente é custoso você fazer duas vezes a mesma coisa. Só que tem as vantagens que você pode ganhar lá na frente também, né? Então, basicamente, você pode criar aí as aplicações suas nativas usando Swift e Objective-C, né? Basicamente, hoje quase ninguém usa mais Objective-C, a não ser que é uma aplicação muito legada e que as pessoas dão manutenção. E todos os recursos são acessados de forma direta e otimizada, né? Então, se hoje a gente precisa que um app seja renderizado, né? A sua UI precisa ser renderizada em 60 FPS, por exemplo. Você precisa utilizar muitos recursos nativos, né? Ou se sua aplicação é específica para aquela plataforma, eu não vejo, não faz sentido você usar as outras, né? Então, e essas plataformas elas vêm evoluindo ao longo do tempo, né? Então, veio o Flutter, veio o React Native trazendo a você escrever UIs declarativas, né, trazendo gerenciamento de estado. Então, tanto o Android como o iOS, eles vêm trazendo evoluções, né? E é interessante com essa evolução, olha só como que evoluiu. Eu, eu falei, né, eu comecei a trabalhar com o iOS ali em 2010. Aquela época, você usava o Xcode, fazia tudo ali em Objective-C, não tinha gerenciamento, né, garbage collect, você gerenciava a memória, então você alocava, desalocava, é, escrever a interface, muitas das vezes ali a gente tentava evitar de usar o chip, né, a gente sempre tentava fazer mais na mão, depois veio o storyboard que conectava mais, né, você criava as histórias do seu layout, e no Android veio o navigation, né, por exemplo, a gente tinha que fazer o upload para a loja, era via Safari, então a gente fazia tudo no browser, gerava ali o IPA, depois exportava, gerava o archive, exportava o IPA, e colocava ali subia no Safari, fazia o upload via Safari. Hoje você já faz tudo isso via Xcode, né? É, não existia test flight, então elas foram evoluindo, né? A gente tinha que usar o iTunes para conseguir instalar no iPhone, né? Chegava ali o Product Owner do projeto, queria instalar ali no iPhone dele, cara, era uma dor de cabeça, ele baixava isso, não sei o que, aí que baixava no iTunes para instalar no iPhone. Então, assim, a gente foi, né, o processo foi evoluindo e elas viram que essas novas ferramentas estão chegando, então a Apple, tanto do Google, vem correndo atrás, né? E o Android é a mesma coisa. A, é, é, a gente, o Google correu atrás, tem criado, principalmente o Jetpack, para quem é dev Android, sabe o que é o Jetpack, é uma coleção de ferramentas e bibliotecas ali que evoluíram com o tempo. A gente, como eu falei no início, a gente começou a desenvolver no Eclipse, né? Hoje a gente tem o próprio Android, tem o Android Studio baseado ali no IntelliJ, né, que tem todos os recursos ali para você debugar, achar leak de memória. Normalmente você usava uma ferramenta de terceiros. Quem é das antigas aí vai lembrar do Motorola Studio, né, que era uma versão do Eclipse com vários plugins do Android ali que a Motorola fez. Então a gente usou isso por muito tempo até chegar ao Android Studio. Eu lembro que
na primeira versão do Android Studio ali, beta, saiu na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, então eu fiz vários aplicativos aí para a Copa do Mundo usando o Android Studio na versão beta, assim, foi foi muita emoção, porque a gente não sabia se na hora de gerar o IP ia dar problema, deu vários problemas, a gente teve vários problemas, mas no final deu certo, né? No final o conteúdo aí a gente conseguiu colocar esses apps nas lojas. Então, também, tanto né, o iOS veio com SwiftUI, com uma forma declarativa de se escrever ali as suas interfaces, e no Android também tem um Jetpack Compose também, que é uma forma declarativa de você escrever a sua interface, né? Então, basicamente, o Android e o iOS eles foram evoluindo para também acompanhar essas novas ferramentas, né? Porque a galera reclama, não é produtivo escrever duas vezes, mas como que a gente deixa produtivo, né? Eles estão correndo atrás aí disso, né? E como é hoje e o futuro, né? Então hoje a gente tem isso aí que eu mostrei, a gente tem várias ferramentas. Eu não falei do Xamarin, por exemplo, que é outra solução que também é bem utilizada, que é baseada aí no Xamarin, tem o Xamarin Forms, baseada aí na plataforma .NET, no C Sharp, e até eles estão lançando aí, se eu não me engano, ainda está em beta, que é o Maui, né, que é também o Maui Forms ali, baseado no Xamarin Forms. É, eu acho que o hoje, né? O hoje a gente tem todas essas ferramentas para que a gente possa desenvolver nossas aplicações. Muitas pessoas vão assim, o Nubank usa Flutter, eu vou usar Flutter aqui para fazer a minha solução. E não é bem assim, a gente precisa estudar o nosso contexto, né? Uma vez eu dei uma consultoria para uma empresa e eles tinham tudo Microsoft, toda a plataforma, todos os desenvolvedores eram Microsoft, e eles queriam desenvolver a aplicação nativa Android e iOS, e era algo simples, que ia ser de uso interno da empresa, e eu cheguei 2 semanas lá conversando com o pessoal para entender que eles precisavam, falei, pessoal, vocês precisam de achar um desenvolvedor Xamarin que consegue usar toda a solução C Sharp, que é o que todo mundo aqui conhece, para você até pegar um desenvolvedor de outro time e usar aqui no projeto, vai ser mais fácil para ele aprender e evoluir, né? Hoje eu enxergo o futuro, né? E isso tem acontecido já, ter a mistura dos dois, né? Você vai ter aplicações aí que já estão nativas, cada um ali com seu iOS, seu Android, código em Swift ou em Objective-C, Java ou Kotlin, e cada vez mais as pessoas vão trazer elementos de outras ferramentas, né? Ou tem empresas que vão colocar partes das features na WebView, vai ter empresa que vai colocar o Flutter ou React Native, tudo vai depender do escopo e do contexto que elas estão. E acredito sim, vai ter muitas apps nascendo em Flutter, em React Native, o mercado está aí bem aquecido, demandando profissionais, né, que conheçam dessas plataformas, da mesma forma que tem bastante vaga, né? Inclusive aqui na CIT a gente tem bastante vaga para desenvolvedor Android e iOS. E é difícil de encontrar esse profissional. Então há mercado para todo mundo, né? Então o hoje é que existe essa demanda nova por profissionais de React Native e Flutter e ainda continua existindo Android e iOS. E o futuro também vai continuar exigindo aí profissionais para iOS, Android, e o Brasil está muito carente aí desses profissionais. Então, quais são as conclusões, né, que eu tiro disso tudo, né? Vamos continuar sim tendo apps nativos, cada vez mais teremos apps nativos integrados com alguma outra ferramenta, que foi o que eu falei. O último projeto que eu trabalhei era exatamente assim, todo o nosso app era nativo, mas tinha funcionalidades que não faziam sentido a gente gastar o esforço ali em nativo, a gente colocou como WebView, porque eram funcionalidades que eram pouco usadas, né? E teremos cada vez mais apps novos usando soluções não nativas, né? Então vai nascer apps aí com Flutter, com React Native, com Cordova, né? E sim, eu já programei em React Native, já tenho feito assim brincadeiras com Flutter, nada profissional ainda, e acredito que tem espaço para todo mundo, né?
E é esse mindset que eu, né, esse que eu queria trazer para vocês, esse contexto, esse ecossistema que a gente está vivendo hoje aí no mundo mobile, né?